Impressão 3D. Todo mundo já sabe que a impressão 3D tá aí, certo? A gente pode imprimir peças, utilitários para casa, action figures, que são super legais, mas a impressão 3D, ela vem meio estagnada aí ao longo dos últimos anos e agora parece que tem alguma coisa surgindo aí no horizonte para dar um salto de evolução tecnológica na área de impressão 3D. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês aqui no canal do Inventor. E para isso, eu vou fazer o unboxing da nova Creality K1 Max, para você conhecer essa novidade de mercado que está vindo aí para dar uma sacudida no mercado de impressão 3D. Tá comigo nessa? Então beleza, então vem comigo. Se você já acompanha o canal do Inventor, você sabe que eu já falo há muito tempo que eu quero trazer aqui para o canal mais coisas de invenção. Afinal de contas, o nome do canal é um inventor qualquer. Então, eu quero trazer mais coisas para cá de eletrônica, de impressão 3D, de CNC, de um monte de coisas. E eu tô com um monte de projetos na gaveta. E nos últimos meses, eu fui atrás de um patrocínio. Afinal de contas, a minha impressorinha 3D já tá fazendo o novo no aniversário dela. Isso mesmo, a minha impressora 3D está com 9 anos de uso. E por mais que ela esteja funcionando muito bem, o nível tecnológico dessa impressora é de 9 anos atrás. Então, não dá pra gente realmente dizer assim que ela atende a todas as expectativas e principalmente a todos os materiais. Fora que, naquela época, 9 anos atrás, ainda se usava muito filamento de 3 milímetros. Hoje não tem mais... é difícil até encontrar esse filamento para comprar. E, por mais que ela seja uma excelente impressora, ela tá defasada. Então eu fui atrás de patrocínio aqui pro canal pra gente tentar conseguir uma impressora nova para imprimir as peças, os componentes e tal desses projetos que eu quero trazer para vocês. Infelizmente, das fabricantes, tá, de impressoras nacionais, quase ninguém me respondeu. Tá, eu tive a resposta de uma fabricante nacional e infelizmente a gente não conseguiu entrar num acordo aí, principalmente por causa do tamanho do canal. Mas hoje de manhã eu tive uma surpresa e essa surpresa ela é muito bem-vinda. Bem-vinda a ponto de nos ajudar aí a colocar os nossos projetos para andar. Vocês querem ver a surpresa? Então peraí, deixa eu me afastar um pouquinho aqui, preparar o cenário e... olha só o que a Creality me mandou. Essa surpresa aqui é muito bem-vinda. Mas, esse é o vídeo de unboxing. Eu vou fazer um vídeo de review sobre essa impressora depois, falando sobre como foi usar ela de verdade, botar as coisas para imprimir, falar sobre a qualidade da impressão dela, falar sobre a facilidade de uso, e vocês podem ficar tranquilos porque vocês sabem que aqui a gente não tem limitações com relação a... ah, estou apoiando você, estou te mandando um produto. A gente vai falar a real aqui. Eu vou falar a real a respeito do produto. Por mais que eu esteja impressionado com ela antes mesmo de abrir, eu sei que eu vou passar algumas raivas aí na hora de configurar e na hora de usar ela, tá? Eu já me conheço e eu sei que eu sou bem chatinho com relação a essas coisas. Então pode deixar, pode ficar tranquilo que eu vou fazer um review bem certinho, um review bem real e na lata falando pra vocês o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Mas hoje eu quero fazer um unboxing dela e eu quero falar pra vocês a respeito de por que eu acho que esse produto aqui representa, vamos dizer assim, um salto tecnológico na área de impressão 3D e tudo que ela traz dentro dela pela primeira vez em um produto de mercado para impressão 3D, beleza? Vamos começar abrindo essa caixinha aqui? Vamos lá? Cheirinho de novo.
fora da caixa, esse era o vídeo de unboxing. Valeu, até mais. Não, brincadeira. Ainda tem mais coisa pra gente ver. Calma aí. Segura, segura. Aliás, segura não. Já segura no like aí já, tá? Antes que eu esqueça, já dá um like aí, já se inscreve no canal, porque tem mais vídeo a respeito dessa impressora e a respeito de impressão 3D vindo aqui no canal do Inventor, então já se inscreve aí, beleza? Então tá. Olha só, dentro da caixa vem o vidro temperado, que é pra gente colocar aqui na parte de cima, depois pra fechar a impressora, pra manter ela quentinha lá fazendo impressão. Aqui vem um manualzinho com alguns adesivos aqui, é bem legal. A Creality criou um personagenzinho de robozinho aqui, parece mais com aquele robô deprimido do Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas ele parece ser mais feliz. Aqui dentro tem algumas espumas, ó, que vem protegendo a impressora, e eu tenho que descobrir como é que faz para tirar aqui. Olha lá, saindo. Ela traz os acessórios dentro dela, cabinho de força, o painelzinho LCD Touch, que a gente vai encaixar ali na frente. Ela traz isso tudo dentro dela para poder economizar aí no frete. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Temos aqui... Caramba, tem um kit de ferramentas aqui, olha só. Veio ferramenta, agora o que eu faço com as ferramentas que eu preparei para mexer nessa impressora? Alicatezinho para cortar filamento, chave Allen, chave de fenda, tem uma chave cachimbo aqui, mais uma chave de boca, mais uma espátula para a gente raspar as impressões da mesa. Ó, eu falei ali para usar espátula para tirar as peças da mesa. Não façam isso, tá? Não usem essa espátula para tirar impressões da sua mesa, da sua K1 ou K1 Max. Eu vou explicar mais sobre isso no vídeo de review, mas só se você tiver inscrito aqui no canal, beleza? Eu acho que é para desentupir o bico da extrusora. Uma cola bastão. Um potinho de graxa para poder lubrificar ela, e vem um pendrivezinho, ó, vem um pendrivezinho, gente, depois eu quero ver qual é o tamanho dele, não tem nada escrito, mas é um pendrivezinho, provavelmente deve ter algum modelo de impressão padrão aqui pra gente poder testar ela. Então, com caixinha de ferramenta, vamos ver o que mais aqui, vem um puxadorzinho, que eu acho que é pra gente colocar, é pra gente colocar aqui na tampa da frente. Caramba, ela vem com um kit de extrusora, vem com hot end. Eu acho que é de substituição, porque o dela já vem montado. Então vem com um kitzinho extra aqui, ó, um hot end extra completinho. Que legal! Isso aqui é muito top, vem com um hot end sobressalente, é muito legal. Temos os pezinhos de borracha dela, que a gente vai colocar já para não arranhar a minha mesa. O suporte de filamento que a gente vai colocar atrás dela. E um rolo bem selado a vácuo aqui de filamento Hyper PLA White. Acredito que esse seja o que eu vi lá no site da Creality, que é o PLA para impressão em alta velocidade, que é uma das características que eu quero falar para vocês a respeito dessa impressora. Falta uma última pecinha que está aqui dentro, vamos ver o que tem aqui. Na verdade não tem nada. O que sobrou aqui foi a nossa mesa de impressão, que tem a manta magnética aqui para poder prender nela e dar firmeza, e aí o resto da impressora, que a gente vai falar sobre ela agora. Bom, vamos lá. Com a nossa belíssima Creality K1 Max aqui aberta para a gente ver, agora eu quero falar para vocês sobre as características dessa impressora e por que eu acho que ela está vindo para mudar a nossa percepção a respeito de impressão 3D. Para eu não esquecer nada, é óbvio, eu tô aqui com as características dela aberta aqui no site da Creality e eu quero falar para vocês. Em primeiro lugar, área de impressão de 30 por 30 por 30. É uma mesa de impressão gigante e, claro, tá toda fechada. Para imprimir ABS, isso aqui é a melhor solução. Então, para quem trabalha com ABS, para quem trabalha com outros materiais que são sensíveis a descolamento ou a empenamento, uma impressora fechada é a melhor solução. Para a gente que mora aqui na região de Curitiba, tem um agravante, porque Curitiba não sabe o que é sazonalidade. Curitiba não entende, né? A cidade não entende o que é inverno, verão, primavera e outono, tá? Então a gente tem aqui dias onde de madrugada tá fazendo 3 graus e no meio do dia vai fazer 30. Então, pra gente fazer uma impressão, às vezes que dura aí 12 horas, 16 horas, você não tem como prever a oscilação de temperatura e com uma impressora aberta, simplesmente não dá. Você perde
perde a impressão. Já passei por isso muitas vezes nesses meus 9 anos aí trabalhando com a impressora 3D, em especial porque eu mexo muito com o ABS, porque a maioria das coisas que eu desenho, que eu projeto e que eu imprimo são peças funcionais. Então eu preciso de resistência mecânica, algumas até mesmo resistência térmica. Então uma impressora fechada é a melhor solução. Mais um ponto. A extrusora dela é uma extrusora chamada Sprite Direct Drive. O Sprite é lá a marca, o modelo dela que a Creality desenvolveu, mas o Direct Drive é meio que um retorno às origens da impressão 3D. Nos últimos anos, a galera tem migrado muito, meio que não por opção, vamos dizer assim, porque as marcas de impressora começaram a usar o sistema Bowden, que é um sistema que coloca o tracionador do filamento na parte de fora, externa da impressora, e ela empurra o filamento até a cabeça de extrusão. Esse processo de empurrar o filamento, ao invés de puxar ele para dentro, acaba tendendo a não ser muito eficiente, em especial quando você está trabalhando com altas velocidades de impressão, porque o tubo, que é esse tubinho branco aqui, que eu vou mostrar em close para vocês, esse tubinho aqui, que é um tubo de Teflon, ele tende a se flexibilizar ou a se movimentar conforme a pressão do filamento é aumentada ali dentro daquele tubo pelo tracionador do Bowden. Nesse modelo aqui da Creality, ela voltou ao Direct Drive, que para a maioria das impressoras, o maior problema do Direct Drive é o peso dele, porque como o motor de tracionamento tem que estar na cabeça de extrusão, na hora de movimentar ele numa impressão rápida, ele gera um efeito chamado efeito inercial, ou seja, é muito peso para ela acelerar e frear em cada movimento de impressão. Mas parece que a Creality resolveu esse problema fazendo uma cabeça de impressão, um carro aqui de extrusão muito mais enxuto e muito mais leve. Eu, pessoalmente, prefiro o Direct Drive, eu prefiro o tracionador direto na cabeça de impressão, porque eu posso trabalhar com diversos materiais sem ter problema, inclusive os materiais flexíveis, que através do sistema Bowden são mais difíceis de você lidar, tá? Apesar de a própria Ender, por exemplo, que é da Creality, ter dado uma certa funcionalidade até legal com relação a isso, ela conseguiu meio que solucionar o problema para você poder usar, mas não é tão bom quanto o Direct Drive. Outro ponto aqui é que a extrusora dela vai até 300 graus Celsius, o que significa que você pode trabalhar com diversos materiais que são chamados materiais de engenharia, que é do ABS para cima. Então inclui ABS, inclui fibra de carbono, inclui aqueles materiais baseados em madeira, outros materiais aí com alta resistência mecânica, química e térmica, que precisam de altas temperaturas para poder fazer a extrusão. Normalmente o ABS ele opera ali na casa de 230, 240 graus Celsius de temperatura de extrusão. Já o PLA consegue trabalhar, dependendo aí da marca do PLA, na casa de 170 graus, 160, entendeu? Algumas marcas de PLA você trabalha com uma temperatura um pouco mais alta, mas em geral, trabalhar com materiais mais resistentes exige uma temperatura mais alta, então essa cabeça de extrusão aqui suporta isso. Além disso, através dessa impressora aqui, a gente pode mandar impressão tanto pela Wi-Fi quanto pela rede, porque ela tem um conector RJ45 aqui atrás para a gente ligar ela via cabo direto na rede. Para você que tem aí uma Wi-Fi meio instável, ou às vezes a Wi-Fi dá uma sobrecarregada, ela dá aquelas birras, então dá para você colocar no cabinho de rede aqui para garantir que a sua impressão está saindo tudo de boa. Além disso, ela ainda tem a possibilidade de você fazer impressão através do serviço cloud da Creality. Fora isso, você ainda tem a entrada USB que você pode colocar a tua impressão, o arquivo de impressão direto no pendrive, espetar aqui e carregar direto para dentro dela. Assim você pode deixar ela em qualquer canto da casa que não atrapalhe, que não tenha, por exemplo, uma conexão Wi-Fi, basta ter uma tomada, é claro, e aí você coloca o teu pendrive aqui com o arquivo, carrega e manda imprimir. Agora vem os pontos que eu falo para vocês a respeito de salto tecnológico. Para começar, tem um recurso que a maioria das impressoras já está trazendo há algum tempo, que é o nivelamento automático. Só que esse nivelamento automático que vem sendo implantado nas impressoras, ele é um nivelamento mecânico, ou seja, ele tem um dispositivozinho com um pino
que encosta na mesa de impressão e mede qual é a altura de cada posição ali na mesa de impressão. Através desse nivelamento, a própria impressora faz a compensação, tá, do nível da cabeça de impressão ali da extrusão para poder manter a impressão reta mesmo que a mesa esteja desnivelada. Só que essa impressora aqui ainda traz um adendo. Ela tem um sensor LiDAR. Sensor LiDAR é um sensor baseado em laser que faz uma medição com alta precisão de distância entre objetos. E ele consegue mapear inclusive a questão de oscilação de objeto. Você já deve ter ouvido falar em sensor LiDAR sendo utilizado, por exemplo, em descobertas de novas cidades antigas em lugares com floresta fechada, porque o LiDAR consegue penetrar nas árvores para poder detectar o relevo do terreno abaixo das árvores. É a mesma tecnologia, só que aqui aplicado a um nivelamento, a uma análise de nivelamento extra em cima da mesa de impressão para garantir o nivelamento preciso da mesa de impressão com relação ao que você está mandando imprimir. Além disso, ela tem a recuperação de perda de energia, ou seja, parou de imprimir, acabou a luz, quando a luz voltar, ela liga e continua imprimindo de onde parou. Tem o sensor de fim de filamento e tem uma câmera que já vem dentro dela de série. Então tem uma câmerazinha aqui no canto que eu posso usar tanto para fazer o monitoramento, mas aí vem o pulo do gato. Aquela câmera em conjunto com o sensor LiDAR, eles conseguem exercer uma função extra aí na funcionalidade dessa impressora. Para quem já trabalha com impressão 3D, vocês sabem que a parte mais crítica da impressão é a primeira camada. Se a primeira camada não aderir direito à mesa, se a primeira camada esfriar rápido demais, se a primeira camada isso, se a primeira camada aquilo, a primeira camada é sempre o maior drama. É aquela que você bota para imprimir, senta na frente da impressora e você fica esperando ele terminar toda a primeira camada para daí você falar, ah, beleza, agora eu vou cuidar da minha vida, depois eu venho para ver se tá pronto. Aí vem o pulo do gato. Essa câmera com o sensor LiDAR conseguem analisar a primeira camada de impressão e detectar anomalias. Caso você bote para imprimir e saia, não vai acontecer aquilo que acontece com impressoras comuns, que é ela sair empilhando o filamento que não conseguiu grudar na mesa, ou pior ainda, aquilo embolar tudo na tua extrusora e depois você ter que limpar aquela sujeirada toda. Vai por mim, dá uma trabalheira do cão. Nesse caso, ela consegue detectar anomalias na primeira camada e se alguma anomalia for detectada, ela para a impressão automaticamente. Tendo em vista todas essas características dessa impressora, esse tipo de tecnologia toda colocada numa única impressora, eu estou falando toda colocada numa única porque é o seguinte, já tem sensor de nivelamento? Tem, num monte de marcas. Tem câmera? Tem várias impressoras, inclusive algumas marcas nacionais que já vêm com a câmera. Mas é só a câmera, só para você fazer o monitoramento, que dá para fazer nessa daqui também. Extrusora a 300 graus Celsius? Tem impressora com extrusora de 300, de 350, tem até mais potentes. Só que tudo isso colocado dentro de uma única impressora, com toda a facilidade e a integração que a Creality colocou nessa impressora, o objetivo disso tudo é fazer com que a impressão 3D se torne uma ação, uma possibilidade para pessoas comuns, sem você precisar fazer uma faculdade de impressão 3D, como é o que a gente tinha que fazer há 9 anos atrás, quando eu comecei a mexer com impressão. Você precisava entender de tudo, de cada regulagenzinha, de cada configuração, para você conseguir fazer a impressão sair razoavelmente bem na sua impressora. E tem um ponto muito importante sobre essa impressora. Mesmo com todas essas funcionalidades, tem uma característica dela que realmente dá aquele salto que eu tô falando. Ela imprime a 600 milímetros por segundo. Para vocês terem uma ideia, aquela minha impressora lá de 9 anos atrás imprimia a 60 milímetros por segundo. E a grande maioria das impressoras que circularam aí nos últimos anos vem evoluindo aí na faixa de 150, 180 milímetros por segundo, algumas a 200, essa daqui dá um salto para 600 milímetros por segundo. Mas já tem algumas concorrentes aí lançando impressoras a 500 milímetros por segundo, então isso demonstra que houve realmente essa evolução. Mas o maior problema com a impressão rápida
é aquilo que eu falei agora há pouco, é o efeito inercial. Quanto mais rápido as peças se movem, mais difícil fica a questão da aceleração e da frenagem desses componentes. Isso faz com que a impressora vibre e, em alguns casos, se a estrutura dela não for bem firme, a própria estrutura pode se contorcer por causa dessa força inercial. Para resolver esse problema, o que a Creality fez? Ela instalou sensores para fazer a calibração de ressonância da impressora. Ou seja, você coloca ela para movimentar os componentes o mais rápido possível, mede o nível de ressonância ou nível de movimento na aceleração e na frenagem, e aí um algoritmo inteligente vai pegar esses dados e vai transformar isso em compensações para os movimentos. Isso é genial. Quando a gente junta todos esses recursos, a Creality está olhando para o mercado e está olhando para o mercado das pessoas que não têm tempo para se aprofundar tanto na questão de configuração, na questão de detalhamento. E eu vou mostrar para vocês que o que eu tô falando é verdade no próximo vídeo, quando eu vou fazer a montagem dos componentes dela e a configuração dela para a gente fazer a nossa primeira impressão. E eu vou mostrar para vocês o aplicativo da Creality e como ele torna ridiculamente fácil você receber a impressora, montar ela e sair imprimindo. Fechado? Então, para você não perder o próximo vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha e comenta aí o que você achou dessa peça maravilhosa de engenharia aqui que vai ajudar a gente a criar outras peças de engenharia. Já deixa o comentáriozinho aí embaixo e já comenta também se você já trabalha com impressão 3D ou se você tem uma impressora 3D para hobby, assim como eu, e o que você acha dessas evoluções tecnológicas e como elas vão afetar o mundo da impressão 3D para nós, réis mortais que não somos os profissionais de alta escala aí de impressão 3D. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Até mais!